Sejam bem-vindos a essa aula. Essa aqui é a parte 3 do nosso projeto do Bully com a xícara e agora com o nosso pãozinho francês. Então, se você tá chegando agora no canal, seja bem-vindo, deixa seu like e se inscreve aqui. Essa aula é a aula 1, ela vai aparecer aqui em algum cantinho do vídeo para você clicar e assistir. Depois, a gente também tem a aula 2, tá? Para você estar assistindo, que é a xícara. E aqui a gente tá agora na aula que a gente vai fazer o nosso pãozinho francês maravilhoso de todo dia, tá? Quem não ama um pãozinho francês? Por incrível que pareça, a minha filha não gosta, gente. Mas eu adoro, eu só não posso ficar abusando, né? Então, vamos lá. Eu vou prender com a fita crepe, tá? Pra eu poder transferir o risco. Então, posicionei aqui onde eu quero, na posição que eu vou querer, e prendi aqui. E eu vou pôr o carbono aqui pra transferir, tá, gente? Aí eu vou transferir o risco e a gente já volta com esse risco transferido, tá bom? Risco transferido, eu subi aqui um pouquinho, né, por cima do pedacinho do bule, mas a tinta cobre, tá? Agora a gente vai separar as cores, a gente vai aqui olhando na foto, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, o pão, tá? E aí a gente vai pescando as cores aqui, ó. Aqui a gente tem ocre ouro, né? Pode ser mostarda também, se você quiser mais clarinho, mas ó, tá mais pra ocre ouro, tá? A gente tem marfim nessa parte aqui de cima do pão, ó, e aqui na lateral. Nós temos também caramelo nessa parte mais dourada. Temos também siena natural nessas partes mais na lateral aqui, tostadinhas, né? Vamos ter um pouquinho, acho que de cerâmica para escurecer um pouquinho mais. E um pouco de sépia aqui nessas partes mais escuras, tá? E branco a gente vai intercalando aí pra clarear. Então, essas são as cores que a gente vai usar. Vou começar já preenchendo a parte que vai marfim, tá? Então, eu vou pegar o marfim, eu vou usar esse pincel aqui, ó, da linha C523, número 6, tá? Cabo rosa. E dei uma chacoalhadinha aqui na tinta. Ó, vou pôr no meu prato, porque eu não gosto de deixar a tinta aberta que começa a engrossar, tá? Então, eu sempre ponho no pratinho pra eu poder tá deixando a tinta fechada, ó. Então, eu vou espalhar o marfim aqui nessa parte. E aí você vai passar, ele é a base por enquanto, tá, gente? Então pode ficar tranquilo, isso aqui é fundo, tá? É o fundo da cor base que fica por baixo, depois a gente trabalha por cima com efeito, com luz, textura, né? Então, isso aqui fica por baixo. Aí vai passando, tá? Agora eu vou espalhar do lado de cá. Não esquece aí já de ativar o sininho também do canal pra você receber as notificações quando as aulas vão entrando aqui pra vocês. E os riscos, eles ficam no meu Instagram, tá? Pra quem não conhece, o meu Instagram vai aparecer aí no vídeo pra vocês estarem indo lá acompanhar também os conteúdos que eu posto por lá. Ó, preenchi. Agora a gente vai preencher a parte com o ocre, tá? Eu vou dar uma clareadinha nesse ocre. Pouca coisa, mas eu vou, tá, gente? Eu não vou deixar muito escuro. Eu vou aproveitar que sobrou essa tinta aqui mesmo, ó. Aí eu dou uma misturadinha aqui, já que tá aqui. Eu não vou desperdiçar o meu marfim que tá aqui, não. Ó. Daí eu vou espalhar. E, ó, vou tampar aqui aquela parte, né? E depois, quando secar, eu retoco aqui novamente, ó. Espalho a tinta ali. Tampo, né? Com cuidado. Não deixa vãozinho, tá? Eu já vi várias pessoas deixar o vãozinho do lápis. Não deixa, tá? Cobre isso aí, fica feio quando aparece, tá? Então, não deixa esses pedacinhos aparecer, não, tá? Ó, aqui eu vou espalhar, porque depois eu vou clarear também aqui. Clarear, tem que clarear e sombrear. Vou preenchendo do lado de cá. Então, aqui eu vou só preencher, tá? Só preencher. Eu já volto com a parte da casca do pão toda preenchida. Feito o preenchimento, agora a gente vai trabalhar aqui, ó, nessa área aqui do meio, tá? Aqui a gente vai dar aquela textura, que na parte que abre, que ela fica tostadinha, né? Então, a gente vai primeiro pegar o ocre ouro, que a gente usou aqui já, né? A gente vai vir, ó, fazendo pequenas batidinhas de lado, ó. Você vai fazer nesse movimento aqui de lado, tá? Ó, batidinhas pra fazer uma textura aqui, ó, nessa parte do meio, tá?
Aqui, ó, bem nessa parte do meio, porque eu tô acompanhando a foto também, tá, gente? Então, aonde eu vejo que tem mais, onde eu tenho que colocar mais, eu vou colocando. Porque aqui no cantinho tem um pouco mais. Então, é observação, tá? Observação é tudo. Teve até um comentário que a seguidora falou. Observação é tudo. Exatamente, observação é tudo. Então, a gente vai, ó, observando essas características nessa área e vai colocando aqui, tá? Ó, eu vou passando e fazendo essas batidinhas, tá? A sequência aqui, ó, eu vou pegar um pouco de branco também para iluminar, que existem pontos mais claros também, tá? Então, eu vou, trabalho com o branco e dou pequenas batidinhas aqui também, aonde eu vejo que é um pouquinho mais claro, tá? Agora, antes de eu mexer mais pros cantos, eu vou mexer aqui nessa parte aqui da lateral. Eu vou escurecer um pouquinho com siena natural, tá? Siena natural. Eu já deixei ele no pratinho aqui, tá? Ó, eu deixei o branco, o ocre e o siena na ordem, tá? Então, eu escureço aqui esse cantinho aqui de cima, que é aquela cascona que levanta. Tem gente que não gosta, né? Na verdade, tem... já até aconteceu. Conta aí no comentário se já aconteceu com você. Uma vez a casca do pão tava meio dura e ela cortou a gengiva, no canto da minha gengiva, assim, cortou perto do dente, ali no cantinho, sabe? E dói, gente. Você me conta aí nos comentários se já aconteceu com você. Ó, eu vou pegar misturinha de branco e ocre, tá? Eu vou fazer aqui uma parte mais clara, do lado desses buraquinhos que eu fiz. Eu vou fazer uma parte mais clara, puxando, ó. Eu peguei esse pincelzinho velho, que é o C508, tá até apagado já. Uma dica que eu dou, não sei se eu tenho algum aqui que eu colei, ó. Deixa eu ver se eu colei algum. Eu colo agora a fita Durex em cima do código do pincel. Só que eu tenho uns que estão, outros eu já pagou. Mas aí, acho que esse aqui, ó. Essa aqui até colei, só que na hora que eu colei, tentei levantar e aí eu arranquei. Então, você tem que colocar certinho pra você não ter que puxar e arrancar, tá? Mas aí, ó, aqui eu coloquei, ó. Tá vendo? Eu coloquei a fita Durex em cima pra proteger a referência do pincel. Porque isso, às vezes, acontece mesmo de segurar paga, né? Então, fica a dica aí, tá? Ó, eu vou fazer nessas batidinhas aqui na lateral, que é aquela parte que levanta da casca, tá? Ó, aquela cascona que levanta. E eu vou pegar um pouco também do sépia para escurecer um pouquinho mais esse cantinho, tá? Mas eu vou misturar ele com o siena, tá? Não é ele puro. Eu pego e misturo ele um pouquinho, tá? Então, eu dou uma misturadinha pra ele ficar um pouquinho mais... não tão escurão, tá? Ó, ele misturado, ele não fica tão forte, tá? Aí eu faço esse cantinho aqui, ó, intensifica um pouquinho mais esse buraquinho da casca, certo? Ó, já começa a criar uma vida aí no nosso pão, né? Já começa a aparecer um pouco que é pão, tá? Eu vou pegar um pouquinho agora de caramelo, tá? O caramelo, ele vai fazer aquela parte do tostadinho mesmo, tá? Aquela parte mais dourada que fica do corte em cima, ó. Então, eu vou espalhar ele aqui, ó. Eu tô espalhando com esse pincel porque ele é bem velhinho mesmo, tá, gente? Então, ele já tá bem detonado, ó. Aí, eu espalho aqui na parte de cima da casca. Mas se você tiver pincel novo, não vai fazer isso, não. Você pega um pincelzinho velho pra fazer tanto batidinha, assim, textura. Esse pincel aqui é os mais velhos que eu pego pra fazer isso, tá? Ó, fiz isso. Eu vou pegar minha misturinha de branco com ocre, que eu tô usando. Aí eu venho, ó. Dou mais um pouquinho de textura aqui, tá? Pego um pouquinho do meu siena também, ó. Não pode esquecer de colocar. Caramelo. O certo, às vezes, é esperar secar um pouquinho, então eu vou deixar secar, depois eu volto aqui e dar mais uma mexidinha ali, tá? Então, eu só vou retocar agora o cantinho aqui do lado de cá. Vou pegar a minha misturinha de branco com ocre, aliás, com ocre. Dou um acabamento aqui no canto, tá? Na lateral. Clareando um pouquinho aqui na bordinha, tá? E agora a gente vem aqui, ó, na parte de cá, a gente vai escurecer um pouquinho aqui no cantinho, ó. Pega um pouquinho do siena. Eu vou dar uma escurecidinha bem aqui no cantinho do lado de cá, ó.
bem de leve. Aqui, ó, eu vou pegar um pouquinho mais de siena e vou escurecer um pouquinho mais aqui, esse pedacinho aqui da casquinha do meio. E vou pegar agora outro pincel para não judiar tanto desse, o 502, que já apagou, mas é o 502 número 2, tá? É um pincelzinho chanfrado. Eu vou pegar o caramelo, agora desse lado de cá, ó, eu vou deixar bem douradinha essa parte do meu pão. Tá? Você vai espalhar bem aqui nessa parte, ó. Deixa bem torradinho. Conta aí, você gosta de pão mais torradinho ou você gosta de pão mais branquinho? Eu gosto, meio termo, caso assim. Mas eu gosto também dos pão mais molinhos, assim, mais molengão. Eu gosto de comer um negócio que bastante gente vai falar, nossa, que horror, mas eu gosto de comer sopinha de pão, gente. Sopinha de pão. Eu faço café com leite, ponho uma tigela, e aí eu despedaço o pão dentro, e aí eu como desse jeito, gente. Ai, me conta isso, você já viu isso? Se alguém conhece alguém que come isso. Mas desde pequena, gente, eu adoro isso. Nunca vi. Ó, peguei branco e vou clarear um pouquinho aqui e aqui, ó. Mas acho que até vou pegar o marfim, tá? Pra não ficar muito gritante, porque como secou meu ocre, às vezes fica muito gritante o branco, né? Então, eu vou pegar o marfim, porque o meu fundo já secou, então ele não vai mesclar. Vou pegar o marfim aqui e clarear um pouquinho essa parte. Deixa eu tirar o excesso, porque senão vai ficar muito forte e aí não pode. Não pode ficar muito forte, entendeu? Ó. Aí eu clarei um pouquinho aqui com marfim. Clarei o lado de cá também um pouquinho. Ainda tô um pouco resfriada, pessoal, mas tô melhorando. Ó, clareei. Agora a gente vai começar a dourar um pouquinho essa lateral, porque a gente vai fazer aquela textura do pão craquelado, que é cascudo mesmo, né? Então, eu vou pegar um pouco do siena natural, ó, e vou começar a espalhar aqui assim, ó, deixando dourado. Vou pegar um pouco também do caramelo, que não é só ele aqui também, ele vai vir aqui na lateral também, tá? Ó, então, vou passar aqui o caramelo também. Então, aí vou espalhar em alguns detalhes, alguns lugares aqui, ó. Aqui, nesse lado, um pouquinho aqui. Tá ficando bacana o nosso pão, tá ficando. Ó, aí a gente vai pegar um pouquinho do caramelo e o siena, primeiro o siena, ó. Eu vou espalhar aqui embaixo. Espalho aqui. Aí eu pego o caramelo e espalho aqui também. Embaixo, aqui, ó. Tá? Feito isso, a gente vai agora fazer o craquelado, né, da casca. Pra fazer o craquelado, a gente precisa entender, tem um lado que é mais claro, um lado de sombra, e a gente vai trabalhando pra dar esse efeito. Eu vou pegar um pouco do ocre, misturadinho com branco, um pouquinho, porque a gente já escureceu essa parte, ó. E eu vou clarear um pedaço aqui, fazendo uma marca assim, tá? E vou fazer, primeiro, essas marcas mais claras, tá? Pra ficar mais fácil e não ficar voltando a pegar tinta de novo. Então, ó, faço o risco mais claro do craquelado, né? Da casca, ó. Certo? Ó, eu vou desenhando esses pequenos quebradinhos aqui na pintura, que parece que vai ficar horrível, mas calma, que é um processo, tá? Não vai ficar assim, a gente vai mexer e tal. Então, pode ficar tranquilo aí que vocês vão entender como que vai ficar isso aqui, tá?
Ó, peguei o ocre com um pouquinho de branco e vou aqui fazendo esse craquelado aqui da casca. Vou trabalhando a luz, né? Tem que vir aqui aos pouquinhos. E você vai colocando pela foto, a gente vai acompanhando a foto do pão e vai trabalhando esse efeito aqui. Tá, eu vou pegando o ocre e pondo um pouquinho de branco e vou dosando aqui. E aqui até eu tenho que clarear um pouquinho mais, né? Mas eu vou clareando aos poucos aqui, ó. Ó, então, eu vou fazendo essa... Deixa eu até acertar aqui um pouco, porque tá desbotando ali, né? Então, vou consertar aqui onde tá desbotando um pouquinho por conta do fundo, né? Do bule. Então, eu vou pôr mais tinta ali só pra... Demora pra tampar, gente, mas é porque tá molhado, mas daqui a pouco nem aparece mais, tá? Você vai acertando aos poucos aí. Ó, vou pegar agora o siena natural e vou escurecer. Só que eu vou ter que misturar o siena com o caramelo, agora que eu lembrei. Ó, misturo o siena com um pouquinho de caramelo. E eu vou, ó, sombrear um pouquinho do lado de cá. Da casca. E a gente vai fazendo um pouquinho de sombra agora em alguns lados dessa casca. Ó, aqui, por exemplo, aqui eu tenho que fazer uma sombra. Pra dar esse efeito que ela tá mais altinha ali e quebrada. Aí, do lado de cá, eu tenho que misturar um pouquinho do ocre. E aqui eu vou deixar mais claro com branco, com ocre, mas... E pegar o restinho e dar uma iluminada do lado de cá. Aí, o que que eu posso fazer? Eu posso pegar um pincel de contorno, se eu tiver tampando o risco ali que eu acabei de fazer. Aí, eu pego o pincel de contorno pra esse risco ficar um pouquinho mais saliente aqui, né? Parecendo mais. Ó. Aí, eu tenho mais um do lado de cá que tem que ficar mais claro, ó. Aí, de novo, mistura aqui, pega o pincel de contorno. Deixa mais destacado aqui. Ó, você percebeu que a sombra meio que projetou ali, parecendo que tá com casquinha mesmo? Ó, aqui embaixo, ele vai ficar tipo um vãozinho. Nesse vãozinho, a gente vai passar o ocre, um pouquinho de caramelo, o ocre não, o siena, e vai fazer um risco na casca aqui, ó. Como se tivesse rachadinho já a casca aqui, nesse ponto aqui, ó. Rachadinho da casca, sabe? Aí a gente vem, mistura o branco com o ocre, ilumina um pouquinho na parte de baixo, pouca coisa. Aqui eu tenho uma luz também de leve, pouca coisa. Aí eu venho, projeto a sombra. A sombrinha, contrária aqui da casca, né? Pra dar esse aspecto. Aqui também, ó, fazer uma sombrinha. E aí eu tenho que ir trabalhando essa sombra do lado da onde quebra essas casquinhas, tá? Ó, por exemplo, aqui, aquela hora que eu coloquei, tem casquinha também. Então, eu faço... E aí, eu vou trabalhando a parte mais clara. Aqui também, ó, tem a parte mais clara. É paciência, tá? Pãozinho, pra ficar bonitinho, assim, realista, tem que ter calma com ele que dá certo. É só paciência aqui de fazer com calma a casquinha dele, né? Mas ele vai ficar bem legal. Ó, tá vendo? E aí você vai trabalhando essa parte clara, essa parte da casquinha. Ó, sempre siena é junto com caramelo, tá? Pra não ficar muito diferente. Ó, aqui tem uma sombra.
E aí você vai trabalhando. Claridade aqui, a sombra. Depois que você faz isso aqui, é bom até esperar um pouquinho secar pra gente mexer e retocar algumas coisas, que nem aqui, ó. Eu tinha que arrumar essa parte branca aqui. Acho que já secou um pouquinho, precisava dar uma ajeitadinha ali. Lembra que eu falei que a gente ia voltar aqui, arrumar aqui a parte de cima? Então agora é bom, acho que já secou, né? Dá pra arrumar. Então vamos lá. E aqui em cima, né, eu tenho que pegar o ocre, né? Mas agora eu vou fazer com o marfim pra destacar mais, porque eu já tinha feito o fundo, né? Então, ó, com o marfim, eu vou pegar e deixar um pouquinho mais clarinho. Só que eu preciso diluir para eu poder trabalhar com uma tinta mais fluida. Ó, aqui eu vou fazer aqueles detalhezinhos do repuxado da casquinha. Eu vou escurecer com o siena misturado com o sépia, porque só o sépia fica muito escuro, então a gente mistura aqui um pouco dos dois, para não ficar muito forte. Aí eu vou escurecer essa parte aqui de dentro. Aí escureço mais um pouquinho. Aqui também, ó, no finalzinho. Eu dei zoom, ó, pra vocês poderem ver melhor, tá? De pertinho. Deixa eu, assim, fica mais fácil pra vocês verem, né? Ó, eu vou pegar um pouquinho do caramelo pra dar uma escurecidinha aqui dentro também, ó. Deixar mais coradinho a parte de dentro. Olha que legal que ficou a casca, né? Agora a gente vai dar uma textura nesse lado aqui que tá voltando, enquanto seca aqui pra gente iluminar depois. Aqui, ó, a gente vai trabalhar com um pouquinho de sépia misturado com, pode ser com ocre mesmo, tá? Pra gente chegar num tom mais claro, ó. Eu peguei um pouquinho de ocre e misturei aqui, ó, com sépia, tá? E eu vou dar, ó, batidinhas aqui, ó, pra fazer uma pequena sombra desse lado. Aqui também um pouquinho, ó. Vocês estão vendo que é tudo meio que com textura, por isso que eu faço batidinhas, tá? Pra ficar mais com textura, não aquela pincelada lisa, tá? São batidinhas mesmo, para que eu gosto que fique essa textura mesmo, tá? Quando eu fazia curso de desenho, a gente usava uns boleadores para deixar marcas no tecido e dar uma textura no desenho, ficava muito legal. E na pintura, eu gosto de fazer isso com a pincelada. Deixa eu dar uma finalizada aqui no finalzinho do acabamento aqui embaixo também. Ó, agora eu vou pegar o branco pra eu fazer a parte mais clara. Ó, com o branco eu vou fazer a textura da parte clara, ó. Vou usar na tampa mesmo, porque minha tinta tá no final já. Ó, e aí eu vou fazendo com batidinhas também. Pra deixar com esse aspecto mais relevo, né?
aqui. Ó, vai dando batidinhas. Aqui é mais claro. Aqui não, aqui eu vou deixar assim. Mas aqui eu deixei um pouquinho mais claro. E essa pontinha aqui. Tá? Agora eu espero secar um pouquinho. Ó, secou um pouquinho, eu vou mexer agora um pouquinho mais aqui na parte de cima, tá? Lembra que eu falei que eu fiz uma misturinha de sépia com um pouquinho de ocre? Eu vou pegar um pouquinho dessa misturinha e eu vou aqui, ó, trabalhar umas sombrinhas aqui nessa parte de cima. Mais aqui no cantinho, ó. E trabalhando aqui também, ó, um pouquinho, em algumas partes deixando um pouquinho mais escurinho. Aí a gente vem, não é muito não, é só porque precisa ter um pouquinho mais escuro aqui na parte do meio aqui, essa parte, tá? Só um pouquinho pra ficar mais escuro, daí eu posso pegar um pouco do branco, que eu falei que a gente ia clarear. A gente vai clarear um pouquinho aqui. Algumas partes que eu tenho que clarear também. Aqui. Pontos de luz, né? Retocar esse ponto de luz que eu já tinha feito. Vou dar uma iluminada aqui na casca também, de leve. Nessa parte final aqui do pão, ó. Dá uma iluminadinha aqui nesse pedaço. Ó, tá? É importante cada detalhezinho que a gente coloca, que vai deixando mais bonito os detalhes do nosso pão, ele vai ficando mais realista, né? Então, ó, peguei mais um pouquinho do sépia só pra escurecer o cantinho de cá. Mas, ó, que lindo que fica, né? Então, o pão a gente já deixou aqui, a gente só vai escurecer um pouquinho mais aquela parte que eu falei que a gente ia usar um pouquinho de cerâmica, mas é bem pouco, tá? Porque o caramelo já fez essa função aqui de escurecer, né? A gente só vai pegar um pouquinho de cerâmica, bem pouquinho, só pra dar mais uma dourada mais aqui na parte de cima, mas bem pouco, não vai exagerar, ó. Tá? Só um pouco. Deixa eu pegar um pouquinho mais. Ó, é pra dourar mais. Eu vou pegar ele um pouquinho só pra dar acabamento aqui embaixo. Certo? Bom, agora a gente vai fazer, né, a sombra embaixo aqui, né? Passar uma parte aqui na mesa, só pra não ficar, né, flutuando nossos objetos. Gente, ó, olha como que parece que o pão tá sobrevoando aqui, né, gente? É muito interessante, é muito legal. É o realismo, né? Ó, eu vou fazer somente sombra, mas fica aí a gosto pra quem quiser fazer mais detalhe e tal. Eu quero deixar uma sombra 3D, tá? Eu quero que fique esse aspecto mesmo, tá? Então, eu não vou fazer mesa aqui, não, mas você pode estar fazendo, tá? Você pode pesquisar uma mesa, um fundo de uma mesa que você gosta, e você pode estar colocando. Eu não gosto, gente, eu gosto de deixar esse aspecto mais, assim, 3D mesmo, sabe? Então, eu vou projetar uma sombra aqui embaixo dos elementos, dos objetos, né? E eu vou estar usando, deixa eu pensar aqui, eu acho que eu vou usar, agora eu fiquei na dúvida, se eu vou usar o cinza chumbo ou se eu uso o preto mesmo. Bom, eu vou usar o preto, porque se eu usar pode ser rústico também, né?
mas eu acho que eu vou usar preto mesmo, tá? Eu vou fazer a sombra projetada com preto e vou esfumar, tá? Então, eu vou pegar um pincel velhinho, tirar o excesso aqui e vou projetar a minha sombra aqui embaixo. E aí eu sempre começo, eu sempre faço, ó, o pincel mais ele de lado, tá? Pincelzinho de lado. E aí você vem trazendo aos poucos a tinta pra fazer o degradê, tá? Tem que tomar cuidado pra você não errar e borrar no pãozinho, né? Que o pãozinho tá lindo, né, gente? Não é porque eu fiz, mas eu tô encantada com o pãozinho francês, gente. E se eu falar pra vocês que esse aqui é o primeiro pãozinho francês que eu pinto, gravando aula aqui direitinho pra vocês. Vocês acreditam? Pois acreditem. Eu nunca tinha pintado pão francês, gente. Pintei aqui. Por isso que eu falo, é um estudo de observação. A gente consegue fazer tudo que a gente quer, desde que a gente se dedique, que a gente treine e não desista, né? No primeiro erro. Vem, conserta, né? Tudo é teste, né? Ó, vou pegar agora e fazer uma sombrinha aqui embaixo do pão. Ó, vou fazer aqui, dou uma puxadinha e arrasto um pouquinho aqui, ó. De levinho, arrasto aqui pra baixo. Fazer bem de leve. Deixa eu só desbloquear o tablet aqui, que ele bloqueia rápido, aí eu tenho que ficar toda hora desbloqueando pra eu poder olhar a minha referência. Que a gente nunca pode esquecer, gente, de perder o foco na referência, tá? Nossa foto. Inclusive, sombra, pra que lado que vai a sombra. Como eu tenho uma imagem que eu tô seguindo de referência, eu vou lá olhar onde tá a sombra nela. Então, aqui também, ó. E a sombra é sempre pouca tinta no pincel. E você vai dosando, acertando. Ó, vou ficar um pouquinho com a mão inclinada aqui por cima, gente. Mas é porque quando eu vou pra esquerda, eu tenho mais dificuldade. Eu tenho que pôr mais minha mão em cima mesmo, assim, pra eu poder ter mais segurança do que eu tô fazendo, né? Aí quem quiser pode passar um stencil, tem gente que gosta de fazer um stencil aqui, decorativo aqui atrás, se quiser pode fazer também. Eu vou amar ver as criações que vocês vão fazer com essas 3 aulas, porque você vai poder criar outros projetos com ela, né? A partir dessa aula aqui você consegue criar outras coisas, então eu quero ver, me marquem também, tá? Ó... Tá vendo? Olha como projeta. E isso porque eu nem fiz uma sombra tão distante. Se eu fizesse uma sombra mais distante, ia ficar mais ainda, né? Ia ficar um negócio mais interessante, né? Mas no momento eu vou deixar assim. Depois eu vejo se eu vou querer deixar mais distante a sombra. Eu acho que tá legal. Ó. Olha que legal. Ai, gente, muito legal. Eu fico, quando eu pinto essas coisas, eu mesmo fico namorando. Ó, a gente assina. Assina aqui, né? Não pode faltar assinatura. Ó, essa caneta aqui eu comprei na Shopee, ela é uma caneta vazia. E aí, depois que eu abro ela, né, eu coloco a Fashion Colors preto dentro pra poder assinar. Ela é uma caneta, tipo essas canetas que vem com uma bolinha dentro, que, ó, tem umas bolinhas aqui de vidro dentro, que mistura tinta e tal. Tipo essas poscas, né? A própria Acrylex também tem a caneta... A nova, a branca, ela também tem a bolinha dentro lá, que chacoalha a tinta, mistura, né? Mas essa aqui, são canetas vazias que você compra, elas vêm da China, tá? Então, eu encontrei na Shopee, ó, pontinha bem fininha, tá? É bem legal, eu gostei bastante dessa caneta aqui. Aí é só carregar ela com a Fashion Colors da Acrylex, a cor que você quiser. No caso, eu coloco sempre a preta, porque é a cor que eu mais uso, né, pra assinar. Então, eu já deixo carregado com preto. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esquece de se inscrever, deixar seu like, comentar aí o que você achou da aula. Se você pintar, o meu Instagram vai aparecer aqui. Marca eu lá quando você pintar, que eu vou adorar ver vocês me marcando. E a gente se vê no próximo vídeo.